Olá, crianças do terceiro ano, estou aqui novamente, professora Edilândia, tá certo? E espero que vocês estejam ligadinhos nas nossas aulas, tá bom? Vamos dar continuidade hoje na disciplina de matemática. Hoje nós temos subtração. Peguem o livrinho de vocês, certo? Capítulo 2, unidade 2, tá certo? Coloquem lá na paginazinha 119, que nós temos algumas questõezinhas lá a serem feitas e compreendidas, tá bom? Quando falamos em subtração, a subtração ela dá a ideia de quê? De tirar, de diminuir quantidades, tá bom? E nós temos um probleminha aqui. Veja como André resolveu a seguinte situação, problema. No caso aqui, André e a amiguinha dele estão conversando, né? Diz assim: Carlos ganhou R$55 de presente da sua avó. Gastou R$23 em um brinquedo. Com quantos reais Carlos ficou? A gente vê que é uma operação bem simples, né? Mas que tem que ser resolvida aí de uma forma bem compassada, né? Então, como a subtração dá a ideia de tirar, de diminuir, qual é o sinalzinho da subtração que nós vamos utilizar? Sinalzinho da subtração, menos. A gente vê esse sinalzinho aqui, menos, né, da subtração. Certo? E vamos ver qual foi a melhor maneira que ele resolveu essa situação, problema, né? Aqui ele está conversando com a amiguinha dele, e ele diz assim: tenho que tirar R$23 desses R$55. Ele já aprendeu lá na aula passada, né, do método da decomposição, a fazer as operações de adição pelo método da decomposição. E ele procurou fazer pelo método também da decomposição, certo? Essa subtração. Nós temos maneiras diferentes de resolver uma subtração. Nós podemos colocar dentro, né, do algoritmo, dentro do QVL, que é o quadro de valor e lugar, certo? Temos duas maneiras. Aqui nós temos o quadro, né, do QVL. Quadro, valor e lugar, né? Como ele tinha R$55, vamos colocar o valor de R$55 no QVL, né? Que é o quadro de valor e lugar. Menos 23, 3 unidades e 2 dezenas, certo? Como nós não temos centenas, a gente pode muito bem deixar somente a ordem das dezenas e das unidades, porque nós não temos a centena, certo? É uma operação que tem apenas unidades e dezenas. E o sinalzinho que a gente não deve esquecer: menos, certo? Temos que observar também o número que fica acima do 3 e do 2. Se ele for maior, tem como a gente dizer 5 menos 3, e vai dar 2. Na ordem das dezenas, nós temos um número maior, que é o 5. Então, eu posso tirar 2 do número 5? Sim, vai ficar 3, certo? Então, no caso aqui diz, com quantos reais Carlos ficou? Por essa operação aqui, no quadro QVL, quadro de valor e lugar, a gente vê aqui o número 55 e o número 23 encaixado dentro desse quadro, né? Começamos por onde? Pelas unidades, porque se eu começar pelas dezenas, a resposta pode não dar legal, tá certo? Então, temos sempre que ir pela ordem certa, começando pela ordem das unidades, depois a ordem das dezenas, certo? Só que o André, ele não fez por esse método aqui, certo? Ele fez pelo método da decomposição. Então, ele foi decompor 55 menos 23.
que é igual. Vamos lá. Utilizando o método da decomposição, o 55 vai ficar como? 50 mais 5 e 20 mais 3. Professor, esse mais aí, eu vou somar? Não, certo? Você vai lembrar sempre do sinalzinho que a gente vai utilizar hoje, que é o sinal da subtração. Aqui só é o método da decomposição. Isso aqui é o método da decomposição, a gente utiliza o sinalzinho mais, ou então a letrinha certo? Então, subtraindo somente as unidades, nós vamos ter 5 menos 3, 2, 0 menos 0, 0. 5 menos 2, 3. 30 com 2, 32. Foi o que ele fez aqui, certo? Primeiro ele decompôs, né? Os 50 mais 5, 23. Subtraiu as unidades em primeiro lugar e depois veio subtraindo as dezenas, certo? 32, 32. No caso aqui também, 32, certo? Aqui diz, André já sabia decompor para realizar adições, então ele resolveu usar o que sabia para fazer suas subtrações. Essa subtração aqui é uma subtração simples, não precisa ficar pedindo emprestado, né, uma dezena na casa seguinte, tá certo? É uma subtração sem recurso, que não precisa ficar pedindo emprestado, tá bom? Eu vou dar mais alguns exemplos, uns 3 exemplos, para vocês pegarem melhor. Pelo método da decomposição, a subtração pelo método da decomposição. Vou precisar desse quadro agora para dar mais alguns exemplos, tá bom? Só um momentinho, que tem umas atividades aqui, como explicação, tá bom? Bom, vamos supor que nós temos 48 menos 34. B. Sessenta e 9 menos 35. Vamos fazer pelo método da decomposição. Certo? 48 menos 34, 69 menos 35. Vamos fazer o que o André fez, né? Para ver o total dessa operação. 48, nós temos 4 dezenas, que é 40, com 8. 34, eu tenho 3 dezenas e 4. Vamos fazer essa operação. Não esquecer do sinalzinho, tá certo? Que é muito importante colocar o sinal da subtração. Porque se não tiver o sinalzinho do lado, você não vai saber qual é o tipo de operação que você está fazendo. Se é adição, se é subtração, tá certo? Vamos verificar, vamos, começar pelas unidades. Como você já sabe, toda a operação devemos começar pelas unidades. Como o número 8 é um número maior, eu posso, 8 menos 4 vai dar 4. 0 menos 0, 0. 4 menos 3, 1. Certo? Então, o total foi, eu tenho 10 mais 4, 14, tá certo? Na opção B, nós temos 69 menos 35, tá certo? Vamos decompor para poder chegar a um resultado. 69 nós temos
6 dezenas, que é 69. 35 nós temos 3 dezenas mais 5. Vamos lembrar o sinalzinho da subtração, porque nós estamos, subtraindo, tirando. 9 menos 5. 9 menos 5 dá 4. 0 com 0, 6 menos 3, 3. 34, que é o total, 30 mais 4, 34. Esse é o método da decomposição. Certo? Então, a gente vai exercitar um pouquinho mais esse exercício aí lá na página do nosso livro, certo? Mão na Massa, página 119, no qual vocês vão poder exercitar através da decomposição, tá certo? Dos números. Página 119, Mão na Massa, nós temos aqui umas questõezinhas para ser resolvida, certo? Pelo método da decomposição. Vimos também, pessoal, que essa subtração é uma subtração simples, não é uma subtração que precisa pedir emprestado, certo? A gente vai ver isso aí mais na frente. É uma subtração simples, sem recurso, tá bom? Aqui nós temos uma atividadezinha para casa, mão na massa. Questão 1. Resolva as operações abaixo usando o método de decomposição. Veja que a primeira já está resolvida, né? Igual a tia Adilândia fez aqui na lousa. Tá bom? 78 menos 56. Então, primeiro ele fez a decomposição do 78, né, o 70, 7 dezenas e 8 unidades, menos 56. 5 dezenas, que é 56. Então, foi feita a operação, começando das unidades, 8 menos 6, 2, 0 com 0, 0, 7 menos 5 dá 2, num valor de 22. Certo, pessoal? Vamos rever o vídeo. Não entendeu, recorra ao livro também. Não compreendeu, recorra a gente lá no grupinho do WhatsApp, tá certo? E vamos resolver, tá certo? Na próxima aula eu farei a correção dessa página 119 e espero que vocês tenham compreendido. Tá legal?